Maravilha, maravilha. Olá, pessoal, mais um podcast da EcoSeg. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Elder? Show de bola. E hoje nós vamos falar sobre acidente de trabalho, mas de uma forma mais, vamos dizer, juridiquês, né? Falar sobre os problemas jurídicos dentro da empresa, né? Sobre os negócios. E temos um convidado especial. Convidado aí ilustre, né? Que Sim. traz aí bastante conhecimento da área, entre outras situações pro dia a dia da gente, pro lado empresariado. Acho que de grande avalia, né? Exatamente. Então, hoje nós temos aqui o Dr. Paulo, que tem uma experiência gigantesca no assunto. E eu gostaria, Dr. Paulo, que o senhor se apresentasse, contasse um pouquinho da história do senhor, né? Eu cheguei aqui, a gente estava em off aqui, e comentei que o senhor, como o senhor tem expertise em trabalhista, eu falo, não, eu não sou trabalhista, né? Mas explicar, né, que o senhor foi muito tempo aí procurador do Estado e hoje atua como advogado. Fique à vontade. Aqui nós estamos hoje de manhã, então um bom dia para o senhor e aí bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí, dependendo da hora que a gente está gravando, né? Quem estiver assistindo a gente, tá bom? Então fique à vontade. Então, olá, amigos, né, da EcoSeg. Importante, né, esta oportunidade de estar falando um pouquinho com os amigos aí. Obrigado, Hamilton, o Elder, né, por essa oportunidade. E eu quero dizer que eu sou das antigas, tá? Então, tenho assim uma certa dificuldade ainda com a tecnologia, né? É, tenho 35 anos de militância na advocacia, 35 anos de formado. Advoguei na área trabalhista, na área empresarial e fui procurador do Estado por mais de 25 anos e me aposentei o ano passado. Então, e agora voltando para a advocacia privada e focado aí na área empresarial. Aí, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de a gente estar batendo um papinho aqui para falar um pouco sobre esse tema que é de extrema importância, né, para o empresariado. E eu costumo falar o seguinte, que quando a prevenção falha, né, que isso, o foco é a prevenção quando se fala de acidente do trabalho, e quando a prevenção falha, a responsabilidade bate na porta da empresa, do empresário, dos técnicos responsáveis pela área de segurança, tá? Então isso é um assunto extremamente importante e parabéns pela escolha desse tema aí, viu? Show de bola. A gente sempre fala realmente, e a gente está aqui na EcoSeg e nós atuamos nessa área de segurança do trabalho. E a palavra principal que o senhor falou, prevenção. Prevenção. Só que aí quando a gente fala um engenheiro ou um técnico de segurança trabalhando, a pessoa fala prevenção, é aquele cara que está lá cobrando o funcionário, usa o capacete, isso, fazendo treinamento, prevenção de acidentes. Quando a gente traz uma pessoa como o senhor, que trabalha na parte jurídica, e aí geralmente o pessoal fala, vem o cara para defender a empresa. Mas não é defender a empresa, o que a gente quer aqui é exatamente o que o senhor falou, a prevenção. Então, quando um empresário ele vem e contrata um advogado e aí, né, essa expertise trabalhista, o interesse dele é evitar o passivo trabalhista, né? Só que a gente sabe que existem empresários e empresários, né? Então, geralmente o pessoal vai fazendo e na hora que chega a fiscalização, né, Helder? É a hora que ele fala, e aí, cadê o advogado? Quero resolver. Pô, mas você tinha que ter resolvido antes, né? E aí eu posso falar um termo assim de prevenção, prevenção jurídica? Existe um termo para isso? Para a gente fazer essa prevenção? Porque aqui a gente está falando de acidentes de cultura, quando a gente fala de segurança do trabalho, né, de cultura, de modus operandi que a pessoa tem. E aqui, quando a gente direciona para o senhor, a gente está falando da parte documental, né? Então, a gente tem que juntar assim a parte documental, não é só isso, né? Mas eu poderia falar um termo de... Não tenha dúvida, né? Quando nós falamos de prevenção, nós temos que falar da questão de documentos, de cultura, inclusive, tá? Eu posso quebrar um pouquinho aí e falar um pouquinho do que é o acidente, Sim, o que se caracteriza, com né? certeza. O que é acidente de trabalho, né? Para a gente começar delimitando esse tema, né? É tudo aquilo que ocorre no ambiente da empresa, né? O acidente de trabalho é aquilo que ocorre no ambiente da empresa que vai provocar uma lesão
ela pode ser física ou psicológica, isso é importante falar isso também, né, que pode trazer uma consequência, ela pode ser uma incapacidade, uma redução da capacidade, ela pode ser permanente ou temporária, né? E é importante, ou até a morte, obviamente, né? E às vezes as pessoas ficam, o empresário principalmente, fica limitado muito no ambiente do trabalho. Realmente é dentro do ambiente de trabalho, mas o deslocamento também, ele caracteriza o acidente de trabalho. Se o funcionário, se o seu colaborador, ele está em deslocamento para ir para o trabalho ou o retorno dele, quer dizer, esse deslocamento, ele é caracterizado como um acidente de trabalho também. Pode, inclusive, responsabilizar o empresário nesse particular, tá? Isso é importante que tenha em mente isso. E eu vou falar novamente, a prevenção é o caminho de tudo, né? E depois, nós, com o decorrer do tempo, aí nós vamos falando um pouquinho mais sobre o que é essa prevenção, como que se faz isso, né? Qual que é a responsabilidade do empresário. Aproveitando esse time aí, o que seria a responsabilidade da empresa na questão do acidente? Tá, a responsabilidade, vamos falar um pouquinho da responsabilidade da empresa, né? Ela pode ser tem a responsabilidade patrimonial, né, que isso pode caracterizar uma indenização milionária. Por exemplo, se houver uma morte, e isso é comum, pode acontecer, e a responsabilidade da empresa, ela é uma responsabilidade objetiva. Quer dizer, quando você coloca o seu colaborador ali para trabalhar, o ambiente ele tem que ser seguro, salubre, saudável, em todos os sentidos. E a responsabilidade é objetiva. Então, vou citar um exemplo aqui. Um funcionário que veio aqui à mente, né? Ele é obrigado a usar uma luva, por exemplo, uma luva de segurança, né, para trabalhar em determinado ambiente. E ele não está usando. A responsabilidade é uma responsabilidade objetiva da empresa. Ah, mas eu coloquei à disposição, mas não só é colocar à disposição aquele equipamento de segurança, mas exigir que o funcionário efetivamente use, né? Então nós podemos ter essa responsabilidade da empresa, uma responsabilidade patrimonial. É só da empresa? Não, do empresário também, né? Nós temos, podemos caracterizar a responsabilidade, a descaracterização da personalidade jurídica para buscar patrimônio do próprio empresário. E até dos técnicos responsáveis pela segurança naquele momento, tá? Ele também tem essa responsabilidade, tem que ter um plano, tem que ter um projeto. Se esse plano, se este projeto não está de acordo com o que determina a legislação, o técnico responsável pela segurança do trabalho pode ser responsabilizado. E essa responsabilidade ela pode pegar patrimonial, inclusive criminal, dependendo de situações, sabe? Olha a gravidade da situação. Então a importância é a parte de documentar toda a situação, que a segurança do trabalho em si, ela fala em documentação, que ela precisa, todo o serviço que vai ser feito, você documentar isso. E muitas empresas, às vezes, ela cobra só o funcionário, mas não faz essa documentação necessária, que seria uma parte que ajuda ela ali numa situação futura. Nós temos normas, primeiro nós temos a Constituição, né, que estabelece regras de como isso ocorre, a própria CLT e normas que regulamentam estas situações, que são as NRs, né, são as normas regulamentadoras, né. Quando você contrata, quando você tem uma assessoria jurídica para isso, quando você tem uma assessoria da relação de trabalho com os técnicos responsáveis, a segurança é muito melhor, né? Então, por isso que a prevenção, às vezes as pessoas, nós conversamos aqui um pouquinho antes, né, não se preocupa muito, né, com a prevenção e deixa que a coisa vai acontecendo. Aí a hora que o oficial de justiça bate na porta da empresa, aí bate o desespero. Aí o risco já aconteceu. E aí o custo é muito maior, né? É a mesma coisa quando você compara com o tratamento médico, né? Quando você faz uma prevenção, o risco é bem menor. Então, é importante a empresa estar se adequando sempre a essas normas, ter a responsabilidade de ter pessoas, técnicos
a seu lado para dar todas as orientações, seguir as normas de segurança do trabalho, que é isso que nós estamos falando aqui, né? De acidente de trabalho, que o tema é esse. Então, essa prevenção, uma assessoria jurídica adequada, um técnico responsável preenchendo as normas de segurança, né? Programa de gerenciamento de riscos, isso é extremamente importante. Essa documentação você tem que ter, né? Tem algumas documentações que elas são obrigatórias, de elaboração manual, algumas outras periódicas, né? Por isso é importante de ter esse acompanhamento para estar sempre adequado com as normas. Eu vou ser sempre responsabilizado por um acidente de trabalho que acontece no ambiente da empresa? Provavelmente, porque, como eu disse aqui, a responsabilidade é o objetivo. Nós estamos falando, né? Vou falar um pouquinho do que seria uma responsabilidade objetiva. Quer dizer, tudo que aconteceu dentro deste ambiente do trabalho, a responsabilidade é da empresa. Isso é responsabilidade objetiva. Salvo, você só vai se livrar desta situação de responsabilidade se você conseguir provar a culpa exclusiva do empregado ou de terceiro. Mas o ônus desta prova é sempre do empregador, é sempre do empresário, né? E aí nós temos também a questão. Quando se fala em patrimônio, às vezes você só pensa, né, eu vou ser condenado a pagar uma indenização porque o meu funcionário morreu, porque o meu funcionário teve uma incapacidade permanente. Não. Você veja bem o custo disso para a empresa quando você tem o afastamento do funcionário. Isso tem um custo, né? Você tem o custo emocional da equipe, quando você tem um funcionário ali, um colaborador seu que sofreu algum acidente, alguma coisa, é obviamente que toda a equipe ela é abalada. Então nós temos aí o afastamento do funcionário que você está perdendo, aquela colaboração, você está contagiando de forma negativa o emocional da equipe, né? Tudo isso aí é um custo, né? Um custo que vem para a empresa que tem que ser calculado no final, né? E não só aquela indenização efetiva, né? Você imagina uma empresa em que você tem acidente todos os dias, e aí você, por mais que seja aquele cara seja um irresponsável, o pessoal fala, aquele trabalhador lá é o responsável, toda hora tem um acidente. Não, mas aquilo ali abala também todos os outros. E aí você fala assim, você está acontecendo acidente ali com aquele cara toda hora, ou com o outro ali. Quem será o próximo? Será que sou eu o próximo? Exatamente, isso é um abalo emocional, né? Um abalo emocional que tem para toda a equipe, que isso afeta, evidentemente, na produção. Eu estava lembrando aqui que, às vezes, você vai, principalmente nas grandes empresas, quando você já chega na entrada lá, tem uma placa lá, estamos há tantos dias sem acidente, né? Isso é importante, né? Trazer essa informação. E a equipe tem que estar preparada também, tem que estar motivada, né? Imbuída dentro do programa da empresa para todos estarem colaborando com a prevenção do acidente, porque o empresário tem a sua responsabilidade, mas evidentemente que o colaborador tem também. Quando ele é bem treinado, ele é bem preparado, ele sabe dos equipamentos que ele tem que usar, ele sabe da rotina de trabalho que ele tem que faz, né? Porque geralmente o que nós percebemos quando acontece um acidente, né? Alguma coisa nesse sentido, é que alguma coisa falhou. Alguma coisa, e isso acontece muito quando tem assim, fica muito, como é que eu vou dizer, você vai perdendo a noção do risco, você vai se acostumando com aquela situação. Excesso de confiança. Falou a palavra certa, obrigado, eu não estava encontrando isso. O excesso de confiança, né? Então, o colaborador ele tem que subir numa escada, ele tem que botar o cinto de segurança, quando ele chega lá ele engata o cinto tal para poder trabalhar nas alturas. Mas ele está tão acostumado a subir aquilo todo dia, hoje eu não precisa fazer, né? E às vezes não vai acontecer nada na maioria das vezes, mas
O protocolo diz que tem que encaixar o cinto de segurança quando está lá em cima. É isso que diz. Então, quando... Não, mas eu vou subir rapidinho. É rapidinho, né? É quando acontece, né? É quando acontece. Isso você leva na vida cotidiana nossa, né? Você está dirigindo ali, você sabe que você tem que tomar cuidado. Aí, vou fazer um comparativo aqui, aí eu vou olhar no celular, né? Você sabe que não pode, mas 99% das vezes não acontece nada, mas em algum momento pode acontecer. Então, quando a equipe está treinada, e principalmente motivada para cumprir as regras, dificilmente, se ter as regras, dificilmente vai acontecer um acidente. O acidente é exatamente isso. É porque alguma coisa não deu certo, alguma coisa deu errado para que aquele evento danoso tenha ocorrido. E eu vou aproveitar, deixa que eu lembrei aqui também, que nós falamos muito de dano material, afastamento do funcionário, indenização, e há de se lembrar também que cabe a responsabilidade da empresa, do empresário e do técnico também, de responsável pela segurança do trabalho, na indenização por dano moral. Não só o dano efetivamente material. Então, se um exemplo aí, um funcionário faleceu, a família obviamente vai entrar com uma ação de indenização contra a empresa, exigir uma responsabilidade patrimonial, pensão e etc. e tal, mas tem também a responsabilidade, o dano moral. Tá? Olha o alcance disso. Isso pode ser uma indenização milionária, né, que pode inviabilizar, inclusive, o funcionamento da empresa. Isso, então, eu volto a falar da importância, né, da prevenção. Os gestores e sócios, eles podem ser responsabilizados automaticamente numa ação. Eu não diria automaticamente, né? Mas ela tem responsabilidade sim, a empresa com certeza. E o empresário, provavelmente, ele será responsabilizado a sua pessoa física se ele tiver a responsabilidade, inclusive, como eu disse aqui, até criminal, dependendo da situação, e patrimonial se a empresa não conseguir arcar com essas responsabilidades, né? Pode descaracterizar a personalidade jurídica para responsabilizar o patrimônio do empresário. E quando eu falo do empresário, do sócio administrador, né, e volto a falar, estou insistindo bastante nisso, inclusive do técnico responsável pela área de segurança. O técnico engenheiro, né? O técnico engenheiro, até às vezes, dependendo da situação, não só o técnico engenheiro que assinou o laudo, mas até às vezes o responsável pela equipe. Eu tenho uma equipe, vamos colocar aí no ambiente externo, uma equipe de trabalho aí que está no campo, né, fazendo um trabalho de campo aí. Eu tenho um técnico, eu tenho uma pessoa responsável por aquela equipe, e não só o técnico que assinou o laudo, o laudo da segurança do trabalho, mas um chefe de equipe que é responsável por aquela equipe, né? E ele não segue algumas regras que está dentro do protocolo e determina ou deixa que um funcionário, por exemplo, estou falando muito de subir em escada, tal, porque as alturas é onde tem muito problema de acidente, né? E ele deixa que um funcionário, ou permita que um funcionário, ou determine que um funcionário, que um colaborador faça algum ato que esteja fora do protocolo, ele pode ser responsabilizado, sim. A abrangência é muito grande. Então, a importância, né, de treinamento específico para aquela equipe toda, de todos os colaboradores. É interessante falar sobre isso de responsabilidade, sabe, doutor? Porque o nosso público aqui também não é só empresário, a gente tem o público nosso que é engenheiro, segurança, pessoal que faz a gestão e segurança do trabalho. E a gente tem a responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade da empresa, a gente está falando aqui a responsabilidade da empresa. Sempre vai ser a responsabilidade da empresa, a gente sempre escuta isso. Mas é que muitas vezes o técnico de segurança e o engenheiro de segurança do trabalho não entende, principalmente quando ele é CLT, ele também é um funcionário daquela empresa. E aí, assim, eu não sei se eu vou jogar para o lado, mas assim, quando acontece o acidente, e aí a gente vai ver as falhas da prevenção. Porque a empresa, ela sempre, não é que ela sempre, mas aí quando acontece o acidente, é aquele Deus nos acuda. Quer achar um culpado? Quem é o responsável? Eu quero achar o culpado. E a gente, como técnico de segurança, e isso é um desabafo,
às vezes sobra pra gente, né, Helder? E quando o senhor fala assim de responsabilidade criminal, isso é uma dica pro pessoal que trabalha com isso. Porque geralmente, a empresa, vamos dizer que a empresa ela cumpriu tudo. Ela fez os planos gestores de risco, ela deu treinamento para a empresa, o ambiente está insalubre, está tranquilo. Aconteceu um acidente. E aí geralmente o cara joga aquela falha por uma falha humana. E aí o cara que é responsável pela segurança do trabalho, que está ali na obra, que está no chão de fábrica, é o técnico ou engenheiro. E esse cara vai ser responsabilizado. É interessante a gente falar isso, e isso é um alerta para todo mundo, né? Principalmente quem trabalha com isso. Você estava falando aqui, eu estava lembrando, né, da questão de acidente aéreo, né? O acidente aéreo, geralmente, né, ele é uma sequência de falhas, né? Nós ouvimos dizer que o acidente nunca é uma falha só, ele é uma série, uma consequência de falhas, né? E acaba, né, na aeronáutica se trabalha muito, né, com o que aconteceu para prever o futuro, né? Então aconteceu um acidente lá, se faz o estudo, não, foi uma falha de determinado setor, então nós vamos mudar o protocolo para aquilo que não aconteça novamente. Então no âmbito do empresarial é a mesma coisa, né? Tem que estar sempre atento para que eventual falha possa ser corrigido por uma futura. Mas quando se faz uma prevenção correta, dificilmente vai acontecer algum problema, né? Acidentes acontecem, o nome já diz acidente, né? Mas quando tem a prevenção e essa prevenção é de forma correta, dificilmente vai acontecer. E eu queria trazer à tona aqui também algumas situações, né? E às vezes o empresário fala, não, meu funcionário tá registrado, o INSS vai se responsabilizar por um eventual tratamento e etc. e tal. Evidentemente que a responsabilidade, você não foge dessa responsabilidade, tá? E a lei prevê, né, inclusive, ação de regressiva, né? Se o seu funcionário, né, o empresário, fique atento. Se o seu funcionário teve um problema, um acidente de trabalho dentro da sua empresa e o INSS gastou com ele em termos de aposentadoria, tratamento, etc. e tal, você pode ser responsabilizado por isso. Você pode sofrer uma ação regressiva, né? Não, o fato de ter com toda a documentação regular, funcionário devidamente registrado, tudo não exime da responsabilidade de arcar com esses custos também, sabe? Então é importante. Parece assustador, né? Parece assustador, mas a responsabilidade é muito grande, a responsabilidade patrimonial é grande, tá? Não então, só isso, que pode trazer também a consequência do aumento do FAP, né? Fator acidentário previdenciário, que é sobre a folha. Então, nós, num caso de um acidente, nós podemos ter, e temos, né, a responsabilidade civil, a responsabilidade trabalhista, a responsabilidade administrativa, né, que os órgãos de fiscalização do Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, né, possivelmente vai fazer uma fiscalização, isso tudo pode sofrer penalidade, a empresa pode sofrer as penalidades, né, e a previdenciária, como eu falei aqui agora. Além do aumento, né, da FAP, né, do fator acidentário previdenciário, uma ação regressiva do INSS para com a empresa. E quando nós falamos em empresa, eu volto a falar, o empresário também pode ser responsabilizado por isso também. Tá? Você poderia falar um pouquinho sobre a atuação dos órgãos de fiscalização, Paulo? Pode. Acho que a questão dos órgãos de fiscalização, nós temos aí, como eu falei, Ministério do Trabalho, a fiscalização. Vou só, porque assim, o Cláudio falou de fiscalização, e aí a preocupação é sempre ali, eu tenho quem faz a fiscalização na empresa, né? Eu só entender aí, o auditor do Ministério do Trabalho. Quando o auditor do Ministério do Trabalho chega, e a gente teve aqui um podcast com o auditor do Ministério do Trabalho, e aí aquela questão, na hora que chega a fiscalização, com aquele medo, mas aquele medo era aquele cara que não fez a prevenção. Então, aí, replicando a pergunta que o Helder fez, o que a gente poderia evitar, o que o empresário pode evitar para que, na hora que chega a fiscalização, ele não fique mais com esse medo? Tá.
A fiscalização, às vezes ela impõe um medo, mas na verdade, se você tiver com tudo regularizado, a documentação, tudo certo, é uma forma até de você ter uma segurança de que você está trabalhando de forma correta, né? E aquela fiscalização, ela possivelmente vai te orientar, inclusive de algumas pequenas falhas que você tem. Então, eu volto a falar, prevenção, documentação em dia, ter uma assessoria técnica, e essa técnica implica em tudo, né? É uma assessoria técnica responsável que vai te dar essa segurança, né, para que não tenha um custo maior lá na frente. O custo de prevenção é o menos possível. Então, quando se fala em prevenção, o custo é o menor possível. Porque depois que aconteceu, né, depois da porteira aberta, da porta arrombada, o custo é muito maior. Então, quando se fala o que o empresário deve fazer para não ter o susto quando tem uma fiscalização, é estar devidamente regularizado. Se você tem uma assessoria completa, uma assessoria boa, você fica tranquilo, né? Essa é a regra. A parte que eu tenho um pouco de dificuldade assim, de entender é o serviço do Ministério Público do Trabalho. O que ele... Tá. O Ministério Público do Trabalho, eu vou falar nos termos bem leigo aqui, vamos trazer aqui para a nossa realidade que nós entendemos bem aqui quando se fala do promotor de justiça, né? O promotor de justiça na área, no âmbito do Estado, né? Ele cuida, a grosso modo, da área criminal ali, fiscalização, não só criminal, mas administrativa e civil também, né? O Ministério Público do Trabalho nada mais é do que um promotor de justiça na área federal específica do trabalho, né? Então, nós temos diversos termos para as mesmas funções, né? Quando eu falo Ministério Público Estadual, eu estou falando do promotor de justiça, que é essa figura que nós conhecemos mais próxima à nossa. E quando eu falo do Ministério Público do Trabalho, eu estou falando exatamente da mesma função, né? Específico para apuração de fatos relacionados ao trabalho. Ele não é o correto, mas só para as pessoas entenderem, é um promotor de justiça que cuida na área do trabalho. Então essa é a fiscalização dele, esse é o papel dele, verificar, fiscalizar e aplicar, né, as medidas cabíveis, né, inclusive as ações cíveis de reparação, as ações criminais e etc. e tal. Quando se vê na imprensa a notícia aí de que acontece, graças a Deus não tem acontecido muito aqui no nosso estado, mas quando se pega algum grupo de trabalhador que estão, eles falam muito de trabalho análogo à escravidão, né? Você pode ver que quem sempre está à frente é o Ministério Público do Trabalho. É ele que está fazendo essa fiscalização e que efetivamente é o titular da ação para esta demanda, né? E faz um trabalho excelente. E ainda bem que nós temos isso, né? Que essas especificações nessas áreas, né, para fazer o efetivo trabalho, né? E não é inimigo, não, ao contrário, não é inimigo do empresário, ao contrário. Ele é um aliado do empresário, sempre trabalhando em prol da legalidade. É isso que nós temos que ter. Quando você trabalha dentro da legalidade, é muito tranquilo, né? Exato. Esse trabalho análogo escravo interior aqui no estado, aqui, a gente tem, o pessoal fala que ainda existe, né? É um absurdo a gente falar que ainda existe esse trabalho. Muitas vezes também, não é defendendo, não, tá? Porque eu não gosto de defender. O cara que está análogo a escravo, o cara está ali, às vezes tem criança trabalhando. Mas tem muito falta de informação também de trabalhar, porque existem muitas situações que podem dar análogo a escravo. Exatamente, é o que eu falo, volto a falar, a questão de uma assessoria que você tem que ter para mostrar para o empresário, né? Mostrar para o empregador os riscos que ele está correndo. Nós vemos isso muito na área rural. Na área rural que é o grande problema. E às vezes você pensa que isso acontece só
lá no sertão, né? Lá longe, mas não é. Até esses tempos atrás nós tivemos ali na região do sul, né? Não sei se foi Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, acho que foi Rio Grande do Sul, uma vinícola famosa, né? E com uma série de trabalhadores lá nessas condições, né? Inclusive, não vou citar nome aqui agora, que não vem ao caso, mas olha só o risco, né? E aí nós temos, principalmente na área rural, tem muito disso, né? O empregador, ele traz o empregado, né, o colaborador dele, para trabalhar lá e deixa em umas condições, né, precárias. E isso realmente é preocupante. E às vezes, né, o empresário acha que está normal. Não, o cara está trabalhando lá na área rural, ele pode estar lá em condições sub-humanas. Não pode, não. Nunca. Né? Às vezes, como você disse, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento daquilo que ele está fazendo. O trabalhador, todas as pessoas, mas o trabalhador em especial tem que ser tratado com dignidade, né? Isso é óbvio. Isso faz parte das relações humanas, né? Doutor, o análogo do escravo, a escravo eu sei que tem várias situações que você pode caracterizar na análogo do escravo, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor que é o seguinte, que, por exemplo, como o senhor falou, parte rural, o cara vai lá, eu sei que pela lei eu tenho que fazer o registro funcionário, e eu vejo muito com auditores fiscais, a gente conversa bastante com o auditor fiscal, o cara fala assim, cara, a gente chega na área rural, a primeira coisa que a gente encontra é o cara sem registro. Eu sei que só o fato de não ter registro não vai ser considerado análogo escravo. Mas, aproveitando essa deixa, como é que hoje a gente poderia fazer contrato? Isso é até bom, porque a gente está numa região que é área rural. O contrato, ele tem que necessariamente, não que eu não registre na carteira de trabalho, mas eu posso fazer um contrato com ele, porque tem aquele cara que ele é temporário, né? A gente tem muito aqui pessoal lá, vai fazer colheita da soja e tal. Esse contrato, ele tem que ser escrito ou ele pode ser um contrato verbal? Não, ele para estar legalizado, ele tem que ser um contrato escrito, né? Nós temos diversos regimes de contrato. Aquele que eu anoto na CLT por prazo indeterminado, mas eu posso fazer também um contrato por prazo determinado. Eu posso fazer um contrato com o trabalhador por um prazo X, de 30, 60, 90 dias, ou por safra, por exemplo, né? Eu não sei se a safra vai demorar 90 dias ou 95 dias. Eu não sei, mas Pode ser feito por safra? Por safra, né? Legal. Então eu sei que eu vou ter uma colheita lá aqui na nossa região, eu ia falar da maçã, vamos mudar isso. Aqui não tem maçã aqui. Mas soja e milho. Então, mas eu tenho lá, vamos falar do soja, né? Eu não sei quanto tempo vai demorar a colheita da soja. A soja, a colheita dela é bem rápida, né? Mas eu vou dizer assim, o plantio e a colheita da soja. Eu posso contratar um funcionário para trabalhar no preparo, no plantio e na colheita da soja. Quanto tempo isso vai demorar? 120 dias? 125 dias? Então eu faço um contrato por safra. Eu vou contratar você pela safra e ponho lá, acabou a safra, acabou o contrato. Não necessariamente eu preciso assinar a carteira de trabalho. Precisa. O contrato precisa estar sempre registrado, né, na carteira de trabalho, o contrato devidamente assinado e tudo mais, né? Se não tiver assinado, já tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade sempre, né? Então isso você tem que fazer. Então às vezes nós vemos muito assim, mas era só uma semana, não interessa, né? Eu tive cliente aí, nós tivemos que fazer o trabalho de defesa da empresa, né? Porque no primeiro dia, sabe, no primeiro dia já deu problema, né? Mas o sujeito foi lá, era o primeiro dia, não interessa, e no primeiro dia de trabalho, ele sofreu um acidente. Meu Deus. E a responsabilidade da empresa é igual. É igual não, é maior inclusive, mas era o primeiro dia, eu ia registrar depois, não interessa, né? Nós também ouvimos muito, né? Às vezes a empresa fala, mas a culpa é do fulano que não trouxe a carteira para eu assinar. Não existe isso. A responsabilidade é da empresa,
né? Se o funcionário não trouxe os documentos necessários para fazer a anotação na carteira, que a gente chama de registro do trabalho, do contrato de trabalho, você não deixa ele trabalhar. Até uma das coisas, fazer uma pergunta para ti. Uma situação, até antes de registrar a carteira, geralmente você manda ele para o exame, né? Você Isso, o precisa exame do dimensional. Isso. Aí o exame deu inapto. E aí? Contrata ou não contrata? O risco é da empresa, né? Não se contrata, Não se né? contrata, né? Se deu inapto, Se deu ali já parou por ali, né? exatamente. Eu acho que é uma questão de risco, uma questão de responsabilidade também. Se você não pode trabalhar, não posso te contratar. Já né? aconteceu comigo isso daí. Porque às vezes essa falta de mão de obra, o cara na hora, né, ainda mais com esses serviços temporários, né? Não, o cara tem que trabalhar, senão como é que eu vou achar outro? Só que quando a gente fala de inapto, e aí a gente está falando só de uma etapa da toda a gestão do trabalho, essa parte de prevenção. Imagina como o senhor deu o exemplo de altura. E aí o cara fez os exames admissional no ASO do cara lá, que é o atestado de saúde ocupacional, está escrito inapto. Pode. Você sabia o que foi constatado? O cara tem uma labirintite, não pode. Contrata o cara. Você pegar... A semana passada nós fizemos um simpósio de simpósio na parte de energização rural. São cooperativas de energização rural em nível Brasil. Mas se for pegar na parte de energização, cerca de 96%, 96,8% aí, dos acidentes com eletricidade não é especificamente com eletricidade, é com altura. Você estava falando aquela hora. Eu falei muito da altura, eu nem sabia desses números, né? Mas é o que acontece, né? Doutor, é por isso que a gente... Vou falar a verdade, doutor, aqui, por isso que a gente é chamado de chato. Porque o cara falou assim, vou entrar com segurança aqui e... eu trabalho com eletricidade. Aí ele falou que eu tenho risco de altura, que eu tenho, principalmente a parte rural, que eu tenho risco de ser picado por uma cobra, risco de abelha, eu tenho a questão do sol, tenho a questão do tempo que eu vou trabalhar. Pô, que cara chato, ele vem aqui só para trabalhar no serviço. E aí essa cultura que a gente tenta mudar, né, realmente, da prevenção. Às vezes acontece muito disso. Na área jurídica também, né? Quando você vai dar assessoria, falando aqui de empresa, né? Você vai dar assessoria para uma empresa, você coloca algumas situações que ele não pode fazer ou que ele deva fazer, né? E aí o empresário fala, mas isso todo mundo faz. Bom, se todo mundo faz, aí você quer correr... Eu costumo falar o seguinte, você está me pagando para eu te falar exatamente o que deve ser feito. Fora disso, o risco é seu. Né? Mas isso aqui não vai acontecer. Bom, posso dizer que não vai acontecer. Tem que estar previsto. Você tem que prever. Eu costumo falar um termo, não sei se isso existe, mas você tem que prever os imprevistos também. Né? Isso tem que estar previsto, você tem que fazer. Quando se fala em prevenção, quando se fala de legalidade, ela é ampla. Né? A assessoria é para isso. Eu vou te dizer, igual você está falando na área da segurança do trabalho. Mas não vai acontecer, você está ali para isso, você está sendo pago para isso, o seu trabalho é para isso, é para mostrar todos os riscos. Né? Os riscos têm que ser amenizados, todos eles. E quando se fala de legalidade, é a mesma coisa. Eu tenho que prever todas as situações. É igual em contrato, né? Esses dias eu estava elaborando um contrato aí, e aí eu coloquei uma cláusula lá, né? Não vem o caso aqui. Mas isso não vai acontecer. Eu falei, gente, o advogado, né, o técnico, ele está aqui para isso, né? E eu tenho que prever. É evidente que o contrato ele é feito para ser cumprido. Mas se ele não for cumprido, ele tem que ter uma previsão. Eu tenho que estar prevendo todas as situações. O técnico está aí para isso, seja em que área for. Prever todas as situações. Que o empresário, eu costumo falar que o empresário ele tem que cuidar da empresa dele, né? Normalmente de vendas. Então ele tem que vender. Deixa a parte técnica e burocrática para quem sabe fazer, né? Que é técnico nisso. Né? Então, a previsão tem que estar em tudo. Você tem que prever tudo. E nós sofremos essa resistência. Né? Mas isso não vai acontecer. Deixa isso fora. Não, isso não vai ficar fora. Porque é um trabalho mal feito. E trabalho mal feito não vai levar a nada. Ele tem que estar previsto em tudo. Hoje, numa venda de uma empresa, vamos falar, a pessoa está lá, ela vai vender uma empresa dela, essas consequências ela vai junto?
É importante essa pergunta. Porteira fechada, Não, Tem o mais problema é seu. responsabilidade. Isso eu vou falar para você, na experiência como procurador de Estado, por mais de 25 anos, né, nós temos muito disso na área tributária e se aplica também à área trabalhista. Mas é muito engraçado. Às vezes você está cobrando, né, o empresário que era o responsável tributário, e quando eu falo tributário, que é da área que eu atuava na Procuradoria, mas na área trabalhista se aplica igual, como eu disse. Aí ele falou, não, mas olha aqui, eu tenho um contrato aqui que diz que eu vendi, a responsabilidade é do fulano, né? Essa responsabilidade, ela serve entre as partes. Entre as partes. Agora, para o terceiro, não. Nem para o fisco, nem para a área trabalhista, certo? Então, se você vendeu a sua empresa achando que você se livrou da responsabilidade, não se livrou, não. A responsabilidade, ela perdura, né? Dependendo da situação, é o prazo prescricional. Na área trabalhista, por 2 anos, né? Na área tributária, por 5. Ah, mas eu tenho um contrato que eu vendi para o fulano lá, que a responsabilidade daqui para frente é dele. Legal. Isso serve entre vocês dois. Então, se você for condenado a pagar e pagou, você tem aí, dependendo do contrato, se ele for bem feito, você tem uma ação regressiva contra aquele que você se diz que ele ficou responsável para pagar. Isso é possível. Entre os dois, ele é válido. Tá? Se não ferir a lei, ela é válida. Mas perante o terceiro, não. Perante o fisco e perante a legislação trabalhista, você responde sim. Responde. Né? Responde. E existe um período para essa responsabilidade? Na área trabalhista são 2 anos. Né? Na área tributária, dependendo do tributo, normalmente 5 anos. Eu vendi a empresa, eu era o CEO da empresa, o proprietário, e aí eu vendi essa empresa. Se acontecer essa responsabilidade minha, ela se perpetua aí por se for na área trabalhista, por 2 anos. Por 2 anos. Por 2 anos, né? É aquilo que você perde o direito de entrar com a ação. Isso, exatamente. Exatamente. Onde pode ter possibilidade de bloqueio, entre outras coisas. Ah, sim. Essa responsabilidade, ela como nós falamos lá no início, né? Uma responsabilidade ampla. Né? Você vai responder civilmente, né? Com o seu patrimônio e, dependendo do caso, até criminalmente. Dependendo da situação, pode responder. O empresário pode responder de forma criminal também. Dependendo da situação, obviamente, né? Que nós não temos espaço aqui para discutir cada caso, mas dependendo de cada caso pode ser responsabilizado, sim. Um caso, né? É. Legal. E aí, André? Bom, responsabilidade, a gente falou de responsabilidade, a gente sabe que a responsabilidade, a empresa tem a sua responsabilidade, o colaborador tem a sua responsabilidade. E, fazendo um resumo do coisa. E aí, vou puxar a sardinha para o nosso lado. Fui lá, dei o treinamento. Aí eu estou falando eu como técnico de segurança, como engenheiro de segurança do trabalho, gestor de segurança do trabalho. Até que ponto vai a minha responsabilidade? E, por exemplo, como o senhor falou aqui de empresa, eu vou citar uma empresa que é um Silos, não vou falar o nome, mas assim, eles estavam executando uma atividade, aí podemos até dizer que é fictício esse exemplo, né, para não... E você está executando uma atividade de espaço confinado, que é aquele que o cara entra dentro ali, está fazendo limpeza ou pintura, gerou gases ali dentro e houve uma explosão. E aí, toda vez que acontece o acidente, há aquela investigação. Quem que é o culpado, como a gente falou aqui, quem que é o culpado, quem que é o culpado, quem que é o culpado. E eu já vi várias vezes, doutor, acontecer de o culpado ser o responsável pela segurança do trabalho. Necessariamente não precisaria ser o técnico de segurança ou o engenheiro, mas aquele que estava ali responsável. Para essa pessoa, para esse gestor de segurança do trabalho, qual que é o conselho que o senhor dá para trabalhar no dia a dia? Ó, eu vou até abrir um parênteses. É a parte de prevenção. Vou abrir um parênteses aí que me veio à mente aqui agora. Nós falamos muito da responsabilidade da empresa, responsabilidade do sócio, responsabilidade do técnico pela segurança do trabalho. E o empregador, o colaborador nunca tem responsabilidade? Legal. Tem sim. Como eu disse lá no início, a responsabilidade da empresa ela é objetiva.
Quer dizer, aconteceu, a empresa responde. Ponto. Sempre? Não. Se você é empresa, quando eu falo empresa, estou falando do empresário e as demais. Se o colaborador ele foi o único responsável por aquele caso, e a empresa foge à responsabilidade da empresa. Essa é a responsabilidade objetiva. Em princípio, a empresa é responsável, né? Salvo se você provar que a culpa é exclusiva do colaborador. Pode ter, inclusive, culpa concorrente, né? Eu coloquei as regras e exigi o cumprimento das regras, e aí o fulano vai e me faz contrário àquilo que foi determinado, né? Ele pode se caracterizar uma responsabilidade, uma culpa concorrente ou culpa exclusiva da vítima, né? Isso acontece. Você pegou uma situação aqui que eu tinha conversado semana passada com o gerente de uma empresa. Falei, ó, vai o Paulo Branquinho lá. Eu aproveito para fazer uma pergunta. E me veio na mente essa pergunta, falando da situação. Entre responsabilidade, né, do empregado e obrigação, né? Então, como ele tem obrigação e ele tem os direitos dele, né? Certo. Como punir o trabalhador, o colaborador, quando ele não anda nas vias nessa situação? Porque as empresas ela têm dificuldade nessa punição. Eu vou ler um pouquinho. O senhor falou. Porque a gente está falando de um simples trabalhador, a gente está falando de um cara que ele tem uma certa responsabilidade ali dentro. Aí, apontando exatamente o que ela falou, você tem aquele cara que... a empresa não me dá equipamento. Não sei o quê. E vai dando jeitinho. Quando a gente vai ver, exatamente na linha que a gente está falando, ele vira cúmplice, não é isso a palavra? Então, assim, não dá para falar de uma forma genérica. Uhum. Cada caso é um caso, né? Mas vamos colocar em hipótese aí uma determinada situação. A empresa ela é obrigada a fornecer, nós estamos falando de equipamentos, né? Acho que era esse o questionamento, né? Eu sou obrigado a fornecer os EPIs lá. Eu sou obrigado a fornecer e a exigir que os funcionários cumpram isso. Eu não só... Eu citei o exemplo aqui no início de uma luva e tal, mas qualquer equipamento. Eu forneço e exijo o cumprimento disso, mas o funcionário não quer usar, né? Dependendo da situação, fique bem claro, cabe até uma demissão por justa causa. Até se for o caso. Evidentemente que nós estamos falando num caso extremo. Desídia, sempre chega atrasado. Cada caso é um caso, né? Uhum. Geralmente se começa com uma advertência verbal, uma advertência escrita, uma suspensão, né? Mas isso são fases que você pode suprir, né? Se ele cometeu lá uma falta grave, alguma coisa... Grave iminente já cabe a demissão por justa causa. É difícil falar em fato... Na parte de segurança do trabalho eu já fiz essa parte Exatamente. Então, o funcionário, só um exemplo aqui, o seu colaborador se recusa a usar o equipamento de segurança. Você não vai deixar ele trabalhar. Se você não usar o equipamento de segurança, o cinto de segurança para subir lá na escada, você não vai subir. O fato dele estar descumprindo uma norma da empresa, você cabe demissão por justa causa. Eu quero deixar bem claro, não estou dizendo que o fato dele não subir na escada com o cinto já cabe, né? Estou dizendo que é possível, dependendo de cada caso concreto. Uhum. Às vezes uma advertência, uma conversa resolve o problema, mas se isso persistir, cabe, inclusive, o máximo é a demissão por justa causa. A pergunta desse rapaz era... Mas é interessante o que o senhor falou, porque assim, os empresários hoje eles têm medo por causa da questão de uma ação trabalhista. Como vocês estão falando aí, o cara não usou o cinto. Tem que mandar embora, desídia. Ou, por exemplo, eu tive ontem uma visita com um cliente, e aí ele teve que demitir o cara, e ele ficou muito tempo com esse cara, e o cara estava começando a chegar bêbado já. Era uma situação que ele chegava, ele ameaçava os outros funcionários, e a gente fala muito isso daí de ameaça ali dentro, só que ele tinha medo de mandar o cara embora. Ele falou para mim, ele falou assim, eu sei que eu tinha direito de mandar, mas eu tinha medo de mandar por causa de ação trabalhista. E foi o que aconteceu.
Mas ele sabe que aquilo ali ele não vai perder, mas o empresário tem medo, muitas vezes, de mandar embora por causa de ação trabalhista. Isso é o risco que se tem. Quando você permite uma situação que ela é quanto mais, né, você vai aceitando aquilo como normal, né? Então, se pode, não estou dizendo que seja, mas pode caracterizar até, né, um consentimento da empresa. Quer dizer, se eu faço isso de forma reiterada durante anos ou durante um determinado tempo, e de repente a mesma situação, eu recebo uma punição por uma demissão sem justa ou por justa causa, né? Evidentemente que a empresa pecou, né? Se eu faço isso sempre e nunca foi punido, por que agora eu estou fazendo a mesma coisa e estou sendo punido? Né? Então, está errado. Então, o empresário ele tem que estar atento. Não estou dizendo que é para sair dando advertência e demissão a todo instante, mas isso é uma responsabilidade da empresa também. O receio de uma ação trabalhista, ela existe, né? A nossa Constituição, a nossa legislação permite que quem se sentir lesado pode entrar com uma ação judicial cabível, isso é legal, né? Mas todo mundo tem seu risco. Do jeito que, da mesma forma que o empresário sofre o risco de ter uma demanda judicial, o empregado também. Ele não pode entrar com uma ação, quer dizer, até pode, né? Mas ele vai responder se for uma ação temerária. Então, por isso, a importância de você estar sempre legalizado, né? O funcionário, né? Estamos falando aqui da área de acidente de trabalho, ele se recusa a usar o equipamento ou seguir as regras de segurança que a empresa determinou, evidentemente que você vai começar, dependendo da situação, começar com uma advertência verbal, uma conversa e tal, mas deixando bem claro que aquilo não é uma permissão, né? Agora, se todo dia o cara sobe a escada sem o capacete, que é obrigatório, durante anos, e de repente, ontem você subiu sem o capacete, eu vou te demitir sem justa causa, por justa causa, desculpa, a empresa está errada. Ela aceitou essa situação. Essas advertências, interessante é a gente documentar elas. A advertência é assim, tudo em direito tudo depende de prova. Não adianta nada eu falar que eu adverti se você não conseguir provar. Tudo em direito é prova, né? Eu tenho direito. Tem, mas você prova que você tem o direito. Então, quando você tem essa advertência escrita, a prova está cabal. Mas a advertência ela pode ser verbal também, desde que eu consiga provar no momento oportuno, né? E a orientação é essa, dependendo da situação, se não for nada grave, né? Você vai lá e uma conversa, né? O fulano, você não pode subir a escada sem o capacete, né? Chegar atrasado na empresa, aqui é recorrente uma situação dessa. Tem algum tempo de tolerância ou não? Previsto na lei ou não? É assim, o atraso depende muito de cada circunstância. Tudo tem que ser levado em conta o caso específico, né? Esses dias eu tive uma consulta com relação ao celular, né? O fulano pode usar o celular durante o serviço? Depende. Então, é claro, vamos colocar numa situação aí que o colaborador ele trabalha num determinado setor lá que ele não pode usar o celular que vai atrapalhar o serviço, né? Vai oferecer risco, etc. e tal. Então, ele pode usar o celular? Ele tem a orientação de que não pode, certo? Ele não pode usar o celular, tá? Então, não pode. Isso é regra? É regra. É cabal? Não. Vamos colocar a situação aí de que houve um problema familiar, por exemplo, lá, grave, e que alguém ligou para ele para informar isso. O fato dele atender esse celular ali, naquele momento específico, não caracteriza uma falta grave. Aliás, não caracteriza nem falta, né? Ele foi atender um chamado da família, um exemplo assim, né? Olha, aconteceu alguma coisa grave lá e tal, ele atendeu sem problema nenhum. Então, é uma situação, né? Tudo tem que ser levado em consideração de acordo com o fato concreto. Aí você me perguntou,
o camarada chega atrasado de forma quanto mais, Frequente, né? né? Quer dizer, por que que ele chega atrasado? Se é frequente, não está certo. Alguma coisa não está acontecendo. Ele pode ser advertido e, inclusive, dependendo da situação, até ser demitido por justa causa. Agora, como eu dei o exemplo do celular, aconteceu a primeira vez, o cara chegou atrasado. Por que que ele chegou atrasado? Né? Isso é importante, esse relacionamento empregador e empregado, né? Empresa e colaborador. Isso é extremamente importante. Isso faz parte do relacionamento saudável, né? Se é quanto mais, alguma coisa está acontecendo. Então, isso tem que ser... E se você começa a aceitar esse atraso quanto mais, é aquilo que eu falei. Você aceitou, acaba não sendo lhe permitido uma punição mais grave, porque você já aceitou aquela situação. Então, é importante estar atento a cada situação. Cheguei atrasado hoje, por quê? Olha, por que você chegou atrasado? Tem justificativa? Eu fui levar meu filho no médico, você tem atestado? Eu sou obrigado a exigir atestado? Não, não é obrigado. Mas é importante que se faça isso, né, para não deixar que esta situação seja quanto mais. Agora, se isso tem acontecendo com regularidade, sem justificativa, é importantíssimo que a empresa tome as providências. Evidentemente que tem que ser dentro de um razoável. Eu não posso, num primeiro momento que o funcionário chegou 10 minutos atrasado, já demiti-lo por justa causa. Isso foge do bom senso, né? Uma punição muito grave. Mas tem que estar atento para cada caso concreto para que isso não seja um problema para a empresa lá na frente. Até para não contaminar o ambiente de trabalho, né? Você tem uma equipe ali, todo mundo chega no horário, né, e um não chega, me veio à cabeça que agora a questão, por exemplo, das equipes, né, de futebol, por exemplo. Né? Você pode ver que se um fulano chegou atrasado 5 minutos lá, e seja ele quem for, ele é punido. Porque ele contamina o ambiente de trabalho, né? A presença dele ali é obrigatória naquele momento, né? Os clubes, eles têm uns contratos específicos dentro da legalidade, mas tem contratos específicos para aquela modalidade, né? Então ele não pode chegar atrasado, em hipótese alguma. E se ele chegar atrasado, ele vai ser punido. E a punição depende do momento concreto. Você pode ver, você acompanha na imprensa aí. O fulano chegou atrasado no treino lá e foi punido. Vai ser punido realmente. É assim que tem que ser, né? Tem que levar cada caso concreto dentro de uma parcimônia, dentro de uma tranquilidade ali, sempre para manter o ambiente tranquilo, para não contaminar o ambiente de trabalho ali, né? O doutor, e dando um exemplo assim, se a gente sabe que hoje na legislação do trabalho, por exemplo, uma empresa que tem o ponto lá, né? Você tá tendo ponto. A gente tem um limite ali, né, de atraso. Por exemplo, aquele cara, como o Helder perguntou, o cara que chega todo dia 10 minutos atrasados. Isso daí já é passivo para eu conseguir cortar esse cara? É o que eu falei, depende do caso concreto. A empresa não pode deixar que isso aconteça. Não é 1 minuto, 10 minutos, ele tem tolerância de 15. Tem? Não sei. Se a empresa permite isso, né, isso tem que ser para todo mundo. Mas ela pode não permitir. Se o seu horário é 7 da manhã, você tem que estar aqui às 7 da manhã. Claro que o cara chegou às 7h01, mas por quê? Dentro de um princípio de razoabilidade, né? Uma punição tem que ser razoável. Agora, se ele chega atrasado todo dia, a empresa não pode deixar que isso aconteça, para não se tornar aquilo uma regra, né, que depois acaba perdendo a oportunidade de puni-lo, sabe? Então chegou atrasada, o que eu oriento? Uma conversa. No segundo momento, advertência verbal, advertência escrita. Eu preciso dar 3 advertências, que a gente escuta muito falar isso. Dá 3 advertências. Não existe uma regra de que eu preciso dar 3 advertências. Eu posso até dar 10, dependendo da situação. Mas eu posso até não dar nenhuma. E posso demitir por justa causa, dependendo da gravidade. Sim. Então, é sempre muito importante levar cada caso concreto para tomar a decisão. E aí vem a importância da assessoria, né? Você ter uma assessoria voltando lá na prevenção,
ter uma assessoria técnica para te falar, olha, nessa situação você pode ou nessa situação você toma tal decisão. Na situação não é bom engessar, né? Nunca. Não é para outro. A gente tem que ver a situação. Chegando às conclusão final aqui, doutor, eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse algum recado para o nosso público, a parte empresariado, para tudo aí. Um recado para eles. Tá, assim, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando um pouco aqui, né, dessa questão do acidente de trabalho, do modo geral. E dizer o seguinte, a frase que eu falei lá no início, quando a prevenção falha, né, o custo disso pode ser muito alto. O risco começa a bater na porta da empresa e na porta do empresário e demais pessoas que nós falamos aqui. Então, a prevenção é o caminho, né? Vamos nos prevenir de forma técnica, né, para que não ocorra uma situação mais grave lá na frente. A gente queria agradecer também a parte do patrocinador nosso, do JJ, né? Que patrocinando a gente. JJ Comércio de Metais. E trazer, obrigado, a conversa muito produtiva. Acho que a dificuldade das empresas no dia a dia com esse tipo de relação é importante ser explicado sempre, né? Trazer mais conhecimento nunca é demais, né? Da minha parte, eu queria agradecer, muito obrigado, né? Vou deixar a consideração final. Também queria agradecer, doutor Paulo, queria agradecer as informações, porque para a gente é muito enriquecedor isso, porque nós somos gestores de segurança do trabalho. Então, nós não trabalhamos, apesar da gente gerar documentos, a gente gerar toda a segurança jurídica para a empresa, a gente está aqui para gerenciar, a gente está aqui para tratar de vidas, a gente está lidando com pessoas. E quando vem um representante da parte jurídica, como o senhor com a bagagem, e fala isso, né, com a boca cheia, que eu preciso de prevenção dentro da empresa, eu falo assim, não, realmente a gente está no caminho certo, né? Porque às vezes a pessoa não acredita, o empresário, o cliente, que a gente tem que falar, isso aqui está te gerando segurança jurídica. Ele quer fazer de última hora. E muitas vezes, de última hora, como a gente falou aqui, você não vai conseguir fazer e vai fazer na gambiarra, né? E se me permite, para finalizar, né, às vezes as empresas falam assim, meu maior patrimônio é o cliente. Não, não é. O seu maior patrimônio é o seu colaborador. É ele que faz tudo. Tudo. Se você não tiver um colaborador, no termo popular, que vista a camisa da empresa, a sua empresa não vai existir. Né? Você pode ter o cliente, mas ele vai chegar ali, se ele não estiver comprometido com as causas da empresa, o seu cliente vai embora e não volta mais. Exato. Né? Então, quando se fala em prevenção de acidente, você tem que estar... Nós falamos aqui muito do risco, do custo, do patrimônio, etc. e tal. Mas o grande patrimônio da empresa é o seu colaborador. É ele que tem que ser tratado, né, com todo cuidado e carinho, sabe? Então, voltando a falar, prevenção. Esta é a palavra-chave. Obrigado. É verdade. Muito bom, muito bom. É isso? É isso. Então tá. Pessoal, vamos ficar por aqui, tá? Muito obrigado pela presença de todos e acessem aí as nossas redes sociais. Vou deixar do Paulo também. Vamos deixar também do Dr. Paulo. Do JJ também, Giovanni aí, muito obrigado, Giovanni. Tá aqui o patrocínio, você desculpa que ficou um pouquinho pequeno, na próxima a gente melhora, a gente deixa aí na descrição. E é isso, pessoal. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.